Esta história começa em uma manhã ensolarada de 2 de março de 2030, em uma rua movimentada da cidade de Luo. Dentro de um escritório, uma voz questiona um jovem sobre o peso de pedir emprestada uma quantia tão grande. Um homem acende um cigarro e solta a fumaça lentamente. Ele é Zhang Yang, chefe da gangue do oceano e banqueiro clandestino do submundo. Ele avisa o cliente de que seus juros são extremamente altos. Sentado à sua frente, um jovem aterrorizado, usando um moletom azul gagueja, dizendo que está disposto a pagar juros altos para conseguir o empréstimo. Zhang Yang se inclina para a frente com uma aura predatória e exige 40% de juros sobre um empréstimo de 5 milhões. Em 6 meses, 7 milhões devem ser devolvidos, com garantia imediata. Nervoso, o jovem oferece a escritura de sua casa como garantia. Zhang Yang analisa o documento, mas não fica impressionado. Observa que a propriedade é antiga e vale apenas 3 ou 4 milhões. Para ele, aquele jovem é um alvo fácil. Diz que não pode emprestar 5 milhões com base naquela casa. O rapaz entra em desespero e implora por 4 milhões, alegando que um vidente disse que ele tem uma sorte absurda e que pretende dobrar o dinheiro apostando. Convencido de que se trata apenas de um viciado em jogos de azar, Zhang Yang faz sua oferta final. 3,5 milhões, ameaçando ir embora se ele não aceitar. O semblante do jovem muda para uma excitação quase maníaca, e ele aceita imediatamente. Zhang Yang finaliza os termos cruéis. Devolver 4,9 milhões em 3 meses, ou perder a casa. O jovem concorda, mas seu olhar se torna sombrio. Ele encara o chefe mafioso e diz que tem uma condição específica. 10 minutos depois, o acordo está fechado. Um brutamontes leva o jovem até a saída de forma educada. Do lado de fora, ele confere o celular e confirma a transferência de 3,5 milhões para sua conta. Na mesma hora, toda a aparência nervosa desaparece. Ele solta um sorriso de desprezo, chamando o agiota de idiota. Em seus pensamentos, a verdade vem à tona. Ele não pretende pagar o empréstimo, porque o apocalipse começará em 1 mês. Ele usará o dinheiro para se preparar, recusando-se a reviver a miséria do passado. Ele se lembra da linha do tempo anterior, quando uma gigantesca erupção solar atingiu a Terra, destruindo o ecossistema e elevando a temperatura a 50 degrees. Isso desencadeou um apocalipse escaldante de 30 dias, transformando o mundo em um deserto, onde bestas mutantes se alimentavam de restos humanos. No escritório, Zhang Yang segura o contrato com satisfação. Ele acredita que o tomador aceitou aquelas condições terríveis por dinheiro rápido e comenta que jogadores não merecem ter uma casa. Atrás dele, seu assistente parece preocupado. Ele observa que a casa vale mais de 4 milhões, mas o homem aceitou apenas 3,5 milhões na hora, questionando se isso não seria uma armadilha. Zhang Yang descarta a preocupação com um sorriso torto. Ele afirma que viciados em jogo venderiam até a própria família por fichas. Então uma casa não significa nada. Ordena ao assistente que trabalhe junto ao cassino para arrancar tudo o que o jovem tem. O assistente aceita a ordem. Enquanto o sol se põe, Chen caminha pela rua, olhando o celular, divertido. Ele pensa que ainda existem pessoas boas, já que o agiota lhe deu dinheiro com tanta facilidade. Ele não tem medo dos juros, pois pegou dinheiro emprestado de todos os agiotas da cidade de Luo em um único dia. Com um olhar sinistro, decide que agora que tem o dinheiro, jamais irá devolver. Seus pensamentos vão para o futuro que ele quer evitar, onde a terra secou, a vegetação morreu e a ordem social entrou em colapso. Nesse futuro, os suprimentos eram escassos e as pessoas lutavam brutalmente por qualquer recurso. Ele se lembra de que controlar os suprimentos significava poder absoluto. Chen jura que desta vez se tornará o rei do apocalipse. Ele recorda ter visto bilionários e superestrelas implorando como cães por um pedaço de linguiça ou um gole de água, enquanto aqueles que não conseguiam morriam miseravelmente nas sarjetas. No presente, Chen se mantém confiante. Agora que renasceu, ele tem tempo para executar seus planos antes do desastre. Um barulho próximo chama sua atenção. 2 mulheres, diante de uma vitrine, comentam sobre uma marca de sorvete de luxo chamada Shueao Assassin, observando o quão caro é. Chen encara a loja com intensidade. Ele se lembra de ter economizado dinheiro para comprar esses sorvetes caros para uma mulher chamada Liu Wanqing. Pensando amargamente que aquilo foi um desperdício maior do que alimentar um cachorro, ele afasta a lembrança dolorosa e decide aproveitar o presente. Aproxima-se do balcão e choca as mulheres ao pedir 10 unidades de cada tipo de sorvete disponível. Elas cochicham, perguntando-se se ele pode pagar e admirando como ele parece bonito gastando dinheiro. A atendente, desconfiada, pergunta se ele está falando sério sobre aquele pedido gigantesco. Ela explica que os produtos são de alto padrão e que o total ultrapassaria 200 mil, perguntando se ele tem certeza. Uma mulher de cabelo castanho avermelhado zomba dele, insultando sua roupa e chamando-o de pobre.
Diz que, se ele realmente puder pagar, ela se ajoelha e se curva diante dele. Chen se vira para ela e pergunta, com um olhar afiado, se ela realmente quer dizer isso. A mulher se assusta por um instante, mas mantém a pose, questionando quem ele pensa que é e se acha mesmo que ela se curvaria. Chen sorri de canto, dizendo que lhe deu uma chance de recuar, mas ela recusou. Afirma que hoje nada a impedirá de se ajoelhar diante dele. Enquanto Chen a encara com confiança, a mulher explode de raiva e começa a gritar. Ignorando-a, Chen mostra o celular para a atendente trêmula. Na tela, o saldo passa de 20 milhões de yuans. Ele pede que embale todos os sorvetes, pois vai levar tudo. Atordoada, a atendente diz que precisa chamar o gerente. Pouco depois, o gerente, Fei, aparece. Chen pede que ele calcule o preço de tudo na loja e diz que não há necessidade de atender outros clientes. Fei fica chocado, perguntando-se quem é aquele figurão que está comprando todo o faturamento do mês. Ele explica que os produtos da vitrine valem cerca de 70 mil, mas somando o estoque do depósito, o total chega a aproximadamente 1 milhão. Chen acha o valor barato, decide esvaziar todo o estoque para poder comer sorvete em casa quando o apocalipse começar. Diz a Fei que transferirá um sinal de 300 mil e pede que o restante seja entregue. Fei concorda com entusiasmo, chamando-o de irmão Chen. Com o negócio fechado, Chen sorri para as duas mulheres que observam e diz que elas podem escolher qualquer sorvete. Ele abre os braços, anuncia que é por conta dele e revela seu nome, Chen Xiao. Os curiosos ao redor admiram sua riqueza e boa aparência. No entanto, a expressão de Chen Xiao se torna fria ao olhar para a mulher grosseira. Ele esclarece que o presente é para todos, menos para ela, e lembra friamente que ainda está esperando que ela se ajoelhe. O confronto chega ao ápice quando a mulher, humilhada e apavorada, tenta se justificar, mas não suporta a pressão nem a própria promessa. Ela chora e cai de joelhos diante de Chen Xiao. Ele olha para baixo com um olhar gelado e pergunta por que ela agiu com tanta arrogância se não conseguia sustentar. Mais tarde, ao pôr do sol, em um parque tranquilo, Chen Xiao se senta em um banco, saboreando um sorvete caro. Ele admite que a marca Assassin realmente faz jus à fama. Ao terminar, usa um poder sobrenatural, invocando um vazio negro próximo à sua mão. Ele guarda a sacola de compras nesse espaço dimensional. Ele reflete que esse espaço mantém os itens em estase, fazendo com que comida permaneça fresca ou quente para sempre. Fica surpreso, pois em sua linha do tempo original, as habilidades só despertaram após o início do apocalipse. Ele não esperava que seu poder espacial viesse junto com ele no retorno ao passado. Olhando para a própria mão, percebe que essa misteriosa habilidade de armazenamento será seu maior trunfo para sobreviver. Chen Xiao sorri, imaginando um futuro onde controla todos os recursos e celebridades imploram por comida. De volta à realidade, começa a planejar os próximos passos. Um refúgio seguro, armazenamento refrigerado, armas e reservas de energia, suspirando diante do trabalho que o espera. De repente, seu celular toca. O identificador de chamadas mostra Lu Wongqing, salva como pequena fada. Ele bufa, achando azar ela já estar ligando. Ver o nome desperta lembranças amargas em Chen Xiao. Após a morte de seus pais, ela entrou em sua vida como se fosse uma salvadora em seu momento mais sombrio. Mas aquilo era uma farsa. Na verdade, ela só queria a herança deixada por seus pais. Ela exigiu um apartamento de luxo no centro, pago à vista e registrado em seu nome, além de um preço de noiva exorbitante de 880 mil. Ela o manipulava constantemente, chegando a insistir para que ele vendesse a casa ancestral da família, chamando-a de velha e caindo aos pedaços. Chen Xiao se lembra com clareza da traição final. Em sua vida passada, ela acabou convencendo-o a vender aquela casa para satisfazer sua ganância. O pior de tudo veio quando o apocalipse começou e os recursos desapareceram. Ela o traiu, entregando Chen Xiao a um líder de gangue como matéria-prima, em troca da própria segurança. A fúria toma conta de Chen Xiao ao lembrar que deu tudo para protegê-la, apenas para ser vendido como gado. Ele recorda sua morte brutal na vida anterior, quando foi devorado e nem sequer morreu inteiro. Agora, um sorriso aterrador surge em seu rosto. Já que ela se entregou sozinha, ele irá acertar essa dívida de uma vez por todas. Em um hotel de luxo onde está hospedado, Chen Xiao atende o telefone. Com um tom gentil e preocupado, pergunta à sua querida por que ela está ligando e se algo está errado. Do outro lado da linha, Liu Wongqing, usando um roupão de banho, começa a encenar um papel lamentável. Ela mente, dizendo que estava fora com amigas e acabou perdendo acidentalmente um colar de ouro, tentando fazê-lo se sentir culpado. Escondendo um sorriso sinistro, Chen Xiao entra no jogo, diz para ela não se preocupar e se oferece para comprar um novo colar, acrescentando que comprará 10 para que ela possa revezar. Liu Wangqing fica atônita com tamanha generosidade repentina, já que ele nunca havia sido tão rico antes. Chen Xiao mente rapidamente para explicar, alegando que teve um lucro enorme com criptomoedas e quer gastar o dinheiro com ela. Ela demonstra desconfiança, perguntando se não foi um golpe, mas ele insiste que vai ganhar muito mais na próxima rodada e que está planejando algo grandioso. Explica que está reunindo dinheiro para um investimento gigantesco, mas que o empréstimo exige uma testemunha. Ele pede a ajuda dela, oferecendo 5% do valor do empréstimo como pagamento, e assim, arma sua armadilha.
Liu Anqing sai do banheiro vestindo apenas uma toalha. Um homem mais velho, careca, reclama do tempo que ela demorou. Imediatamente ela muda de atitude, abraça o homem e o chama de querido, pedindo que espere mais um pouco. Por dentro, porém, ela calcula friamente que ganha apenas 5.000 por uma noite com aquele velho nojento. Enquanto Chen Xiao está oferecendo 50.000 apenas por uma assinatura, ela acredita que não há risco algum, já que o vê como um covarde incapaz de enganá-la. Quando a ligação termina, Chen Xiao encara o celular com um olhar aterrador, os olhos avermelhados, e murmura que estará esperando por ela. Mais tarde, Chen Xiao para diante de um grande complexo residencial, decidindo que o transformará em sua fortaleza pessoal. No pátio, acompanhado de um empreiteiro, ele aponta para o prédio e impõe um prazo rígido de 1 mês para transformá-lo em uma fortaleza impenetrável. Em seguida, começa a listar exigências extremas. Vidros blindados com malha de segurança oculta nas janelas, paredes externas reforçadas até 3 metros de espessura, com concreto capaz de resistir a um terremoto de magnitude 8. Enquanto o empreiteiro digita nervosamente, Chen Xiao continua, exigindo um ecossistema autossustentável, com suprimento de oxigênio para 72 horas, reciclagem de água e portas à prova de explosão com travas biométricas e mecânicas. Ele também ordena que o telhado seja coberto com painéis solares, que um gerador seja instalado para garantir energia contínua e que o sistema de filtragem de ar seja de nível militar. Por fim, resume tudo em uma frase. Em 1 mês, o prédio deve se tornar um bunker pronto para combate. O empreiteiro fica boquiaberto, imaginando se Chen Xiao é apenas um paranoico obcecado pelo fim do mundo que assistiu filmes de ficção científica demais. Chen Xiao percebe a hesitação e o confronta, mencionando o currículo dele como especialista em defesa para bilionários. O empreiteiro gagueja, dizendo que aquelas exigências únicas exigirão um orçamento gigantesco. De repente, a ganância fala mais alto. Ele passa a ver Chen Xiao como apenas mais um excêntrico rico com dinheiro sobrando. Chen Xiao o interrompe, mostrando no celular uma transferência de 1 milhão como sinal. Ele diz que aquilo é apenas o adiantamento e manda o empreiteiro definir o valor final. O homem fica tomado pela empolgação, percebendo que encontrou um cliente rico o bastante para fazê-lo enriquecer pelo resto da vida. Eles encerram a negociação com um aperto de mão firme. O empreiteiro enfatiza que é rigoroso com os materiais e promete construir uma fortaleza inexpugnável. No entanto, ambos escondem intenções próprias. O empreiteiro planeja arrancar cada centavo do cliente. Já Chen Xiao apenas ri por dentro, sabendo que o homem jamais verá o pagamento final quando o apocalipse começar. Com a construção da fortaleza encaminhada, Chen Xiao revisa sua lista de sobrevivência. Ele sabe que suprimentos como remédios, comida e itens básicos são a parte fácil. Sua expressão se torna sombria ao pensar no verdadeiro perigo do apocalipse, a natureza humana após o colapso da sociedade. Ele sabe que armas brancas não serão suficientes e que conseguir armas de fogo será a parte mais difícil. Caminhando pela rua, Chen Xiao confere o smartphone e envia uma mensagem a um contato do mercado negro, perguntando sobre uma fonte direta e canais discretos para a compra. A resposta vem imediatamente, marcando um encontro em um endereço específico às 8 da noite e avisando para não se atrasar. Mais tarde, Chen Xiao chega ao local combinado. Ele estranha o fato de um negócio ilegal acontecer em um bairro residencial antigo e movimentado. De repente, o som de passos desesperados rompe o silêncio. Uma jovem apavorada surge, fugindo de 3 brutamontes que a perseguem enquanto a insultam aos gritos. Ela parece completamente desesperada e acaba trombando diretamente em Chen Xiao. Os homens a alcançam e cercam os dois. O líder grita, acusando-a de enganá-los em seu território e perguntando se ela tem desejo de morrer. Tremendo, a jovem se agarra ao braço de Chen Xiao e implora para que ele a salve. Chen Xiao olha para o rosto dela e congela em choque. Ele a reconhece imediatamente como Li Yuyu e se pergunta o que ela está fazendo em um lugar tão perigoso. O clima tenso na rua escura se intensifica. Li Yuyu está cercada por 3 homens. Um deles aponta para Chen Xiao, mandando-o se afastar, enquanto o outro agarra Li Yuyu com brutalidade. A situação se torna violenta quando um dos capangas puxa o cabelo dela, forçando sua cabeça para trás e fazendo-a gritar de dor. Chen Xiao fixa o olhar nela e chama seu nome. Ele se lembra dos tempos de escola, quando ela era a garota brilhante de óculos, conhecida como a deusa genial, admirada por inúmeros rapazes. Voltando ao presente, ele escuta o confronto. O líder de cabelo engomado aperta ainda mais o cabelo de Li Yuyu e berra que ela só poderá ir embora se entregar o dinheiro. Um dos capangas, com um moicano, lambe os lábios e sugere que, se ela não puder pagar com dinheiro, pague com o próprio corpo. Tendo ouvido o suficiente, Chen Xiao dá um passo à frente, liberando uma aura ameaçadora. Ele encara os homens friamente e ordena que a soltem. Os capangas e Li Yuyu ficam confusos com a interferência repentina, sem saber quem ele é. Furioso, um dos membros da gangue parte para o ataque, xingando Chen Xiao e desferindo um soco violento, ameaçando-o por bancar o herói. Chen Xiao permanece calmo. Seus olhos brilham em vermelho enquanto ele se concentra no ataque.
Com velocidade absurda, ele desvia facilmente do soco, deixando o punho passar no vazio. Antes que o agressor consiga reagir, Chen Xiao agarra seu pulso com força de aço. O homem grita quando sua mão é esmagada. Sem hesitar, Chen Xiao desfere um soco devastador em seu rosto, arremessando-o contra os destroços do beco, enquanto os outros observam em choque. Nesse instante, uma janela de sistema surge no campo de visão de Chen Xiao, detectando emoções negativas como medo e raiva vindas do alvo. O sistema confirma que o mecanismo de coleta de emoções negativas foi ativado. Chen Xiao fica paralisado por um momento, surpreso com a interface holográfica. Ele percebe que despertou um sistema, um poder que não possuía em sua vida passada. O líder da gangue agarra Li Yuyu e rasga sua blusa, gritando para Chen Xiao que a matará se ele der mais um passo. De repente, algo despenca do alto de um prédio. Um tijolo atinge o rosto do líder com força brutal, nocauteando-o na hora. Os dois capangas restantes encaram a cena em choque enquanto o chefe desaba no chão. Um homem usando uma camisa florida salta das sombras, aterrissando com confiança. Ele zomba dos capangas por intimidarem uma garota indefesa. Enfurecidos, os dois gritam e avançam com armas em mãos. Chen Xiao levanta o braço com facilidade, bloqueando o ataque de um deles. Ao mesmo tempo, o estranho de camisa florida desfere um chute alto e poderoso contra o capanga armado com um bastão. Chen Xiao se esquiva de outro golpe, fazendo o oponente tropeçar, e contra-ataca com um soco devastador no rosto do homem careca. Os dois lutam em perfeita sintonia, lançando seus inimigos ao ar quase ao mesmo tempo. Para garantir que não se levantem, o homem da camisa florida pisa com brutalidade no peito de um deles. Com os capangas derrotados, Chen Xiao e o estranho permanecem lado a lado, dominando a cena. Chen Xiao encara os homens caídos com olhos vermelhos brilhantes e ordena friamente que desapareçam. Enquanto fogem apavorados, o sistema notifica Chen Xiao de que ele está absorvendo o medo e o desespero deles. Ele se sente satisfeito ao descobrir que isso desbloqueou uma expansão para seu espaço dimensional. Chen Xiao sorri de canto enquanto os vê fugir, achando interessante essa nova habilidade de colher emoções. Ele se aproxima de Li Yuyu, caída no chão, e estende a mão. Diz que, de certa forma, o problema dela acabou ajudando-o a alcançar seu objetivo. Ao ajudá-la a se levantar, pergunta com cuidado se ela está machucada. Corando, ela segura a roupa rasgada e agradece gaguejando. Ela diz que tem assuntos urgentes e sai apressada, enquanto Chen Xiao pede que tome cuidado. Depois que a garota vai embora, o homem da camisa florida se aproxima, elogiando a encenação heróica de salvar a beleza e se apresenta como Mu Chang. Chen Xiao percebe então que ele é o contato que estava procurando. Ele revela ser o comprador que Mu Chang esperava, comentando sobre a coincidência. De repente, Mu Chang assume uma pose exagerada de artes marciais e grita uma frase código secreta sobre um rei celestial e um tigre terrestre, testando Chen Xiao. Nada impressionado, Chen Xiao encara o homem com expressão vazia e o chama de idiota. O insulto aciona imediatamente o sistema. Uma notificação surge acima da cabeça de Mu Chang, indicando que Chen Xiao colheu emoções de constrangimento e perplexidade. Rindo para disfarçar, Chen Xiao diz que foi só uma brincadeira. Ele passa o braço pelos ombros de Mu Chang e o conduz para outro lugar, dizendo que é melhor conversarem sobre negócios. Mais tarde, naquela noite, eles chegam a uma casa silenciosa e isolada. Lá dentro, Mu Chang abre uma caixa, revelando uma pistola. Ele explica que é um modelo russo durável, mas que a munição é escassa. Chen Xiao examina a arma, enquanto Mu Chang elogia suas habilidades de luta e lhe oferece um preço de amizade. Enquanto Chen Xiao manuseia a pistola, Mu Chang o observa com um olhar calculista. De repente, Chen Xiao sorri de forma atrevida. Com a arma na mão, pede um silenciador gratuito, garantia e munição extra, deixando o vendedor completamente estressado. Mu Chang fica chocado com a audácia e grita que já está oferecendo um preço especial, perguntando se Chen Xiao entende a situação. Tremendo de frustração, pensa que qualquer outra pessoa pagaria o dobro, mas esse cliente ainda quer garantia e brindes. Perdendo a paciência, Mu Chang aponta furiosamente para Chen Xiao e grita que ele não está comprando um eletrodoméstico, sugerindo com sarcasmo que seria melhor ele simplesmente roubá-lo. Enquanto Mu Chang explode de raiva, o sistema de Chen Xiao mostra que ele colheu emoções como choque, dor no coração e incapacidade de reagir. Satisfeito, Chen Xiao sorri, desiste das exigências extras e aceita o preço original, transferindo o dinheiro. Com o negócio fechado, ele reflete que agora já tem sua fortaleza, suprimentos e uma arma. Falta apenas uma última etapa. Em um hotel luxuoso, o prédio brilha sob as luzes da noite. Em uma cobertura, Lu Wanqing, vestida com um elegante vestido vermelho, observa a cidade pela janela. Chen Xiao chega e a abraça por trás. Liu Wanqing reclama do peso do contrato e pergunta desconfiada se o plano do empréstimo é realmente livre de riscos. Chen Xiao mente com naturalidade, dizendo que a assinatura dela é apenas uma formalidade e que jamais a enganaria. Por dentro, Liu Wanqing sorri com desprezo. Ela se lembra de quando ele vendeu o próprio sangue para comprar uma bolsa para ela, e tem certeza de que ele é covarde demais para atraí-la. Mais tarde, no escritório do agiota Zhang Yang, Liu Wanqing se senta diante do chefe mafioso. Ele elogia sua decisão, enquanto ela se prepara para assinar.
Enquanto a caneta se move, Jang Yang a observa com um olhar predatório. Ele pensa que aquela mulher tola acredita estar apenas sendo fiadora, quando na verdade, o contrato transfere toda a dívida para ela. Jang Yang acende um charuto e sorri de forma maliciosa, imaginando o momento em que ela não conseguirá pagar. Seu olhar se torna lascivo enquanto decide que, quando isso acontecer, ela terá de pagar com o próprio corpo. Chen Xiao recosta-se no sofá, satisfeito ao ver seu plano se concretizando. Ele reflete que a ganância de Liu Wanqing era exatamente o que precisava, pois a assinatura dela funcionou como uma escritura de venda, garantindo os recursos para sua base segura. Mais tarde, Chen Xiao está diante de seu prédio fortificado ao lado do empreiteiro, que garante que a construção foi reforçada com padrões militares, isolamento térmico e proteção contra explosões, afirmando que poderia até resistir a um ataque nuclear. Satisfeito, Chen Xiao entrega o pagamento final. O empreiteiro aceita com um sorriso ganancioso e pergunta sobre futuros trabalhos, sem saber que em breve o dinheiro não terá valor algum. Sozinho em sua fortaleza, Chen Xiao aguarda com um tablet nas mãos. O momento chega quando surge uma notícia urgente sobre atividades solares intensas e sem precedentes. Na televisão, uma âncora anuncia com seriedade que o planeta está prestes a enfrentar ondas extremas de calor contínuas. Enquanto o noticiário alerta a população para se proteger de temperaturas recordes, Chen Xiao limpa calmamente sua pistola. Ele aproxima a arma do rosto, com uma expressão sombria e focada, murmurando que finalmente chegou a hora. Sob a iluminação vermelha ameaçadora do ambiente, ele segura a arma ao lado do corpo, confirmando que o apocalipse começou. Seus olhos se estreitam, cheios de determinação fria. Ele caminha até a janela e observa a cidade. Uma gigantesca erupção solar em chamas domina o céu, banhando o mundo com uma luz aterradora. A catástrofe tem início. Na televisão, a âncora confirma que uma enorme erupção solar atingiu a Terra, alertando que as temperaturas globais chegarão a 45 degrees e aconselhando as pessoas a permanecerem dentro de casa. O calor é imediato e sufocante. O suor escorre pelo rosto de Chen Xiao, que sabe que isso é apenas o começo. A cidade inteira é castigada por uma luz cegante, enquanto o sol transforma a metrópole em um verdadeiro forno. Os civis já começam a sofrer. Uma mulher joga água no rosto, tentando aliviar a sensação de queimação na pele. Encharcada de suor, ela se inclina sobre a varanda, reclamando que o calor está insuportável e se perguntando quanto tempo aquilo vai durar. Na rua, um dono de loja gorducho, vestindo uma camisa florida, usa um megafone. Ele avisa os vizinhos assustados de que as temperaturas continuarão subindo e alerta sobre a escassez de suprimentos, incentivando todos a comprarem seus últimos produtos antes que o racionamento comece. O comerciante enxuga o suor da testa. Ele não está preocupado com o desastre. Pelo contrário, sorri, achando que a onda de calor é a oportunidade perfeita para enriquecer. Um grupo de mulheres se aproxima de sua barraca, pedindo que ele baixe o preço exorbitante das melancias. Uma delas se agacha para examinar a fruta. O dono da loja a encara com um olhar obsceno, claramente mais interessado em seu corpo do que na venda. Inclinando-se com um sorriso nojento, ele diz que, se ela comprar 2 melancias, dará um desconto e ainda um pacote de lenços. Em seguida, sugere que elas vão à casa dele à noite para aproveitar o ar-condicionado. Constrangidas, elas recusam rapidamente. Sem se importar, ele se aproxima demais do rosto da mulher, pressionando-a a comprar logo, dizendo que talvez não haja comida à venda no dia seguinte. No entanto, sua atitude muda completamente quando 2 homens pedem desconto na água. Ele aponta furioso para eles, gritando que tem um pequeno negócio e que não aceita pechinchas. Enquanto o comerciante ganancioso carrega uma caixa de suprimentos, não percebe Chen Xiao observando-o das sombras com um olhar frio e silencioso. Chen Xiao estreita os olhos ao reconhecê-lo como Li Dafu. Esse encontro desperta uma lembrança dolorosa de sua vida passada, de um momento humilhante ocorrido naquela mesma loja. Ele se lembra de Li Dafu gritando para a multidão, acusando um jovem Chen Xiao de roubo e afirmando tê-lo pego em flagrante. Li Dafu torce o braço do garoto. Quando o menino tenta explicar que apenas pegou um objeto que havia caído, Li Dafu zomba dele, se recusa a acreditar e exige pagamento. Na lembrança, os curiosos ao redor o julgam, comentando sobre sua origem e tratando seu silêncio como admissão de culpa. Aterrorizado e sobrecarregado, o jovem Chen Xiao chora e gagueja, dizendo que não roubou nada, mas ninguém acredita. Agora, Chen Xiao está de pé na loja, calmo e imóvel. O silêncio do ambiente contrasta brutalmente com o barulho de suas memórias. Ele nota uma etiqueta de preço na prateleira. Um simples pacote de salgadinhos de cebola custa absurdos 50 yuans, marcado como recomendação do gerente. Chen Xiao pega o pacote e pergunta com sarcasmo se os salgadinhos são feitos de ouro ou se previnem insolação para custarem tão caro. Suando em bicas, Li Dafu se vira irritado. O sistema de Chen Xiao se ativa, informando que ele colheu desprezo mais 3 do dono da loja. Perdendo a paciência, Li Dafu arranca o pacote da mão de Chen Xiao e grita para ele sumir dali se não pode pagar. O sistema soa novamente, detectando irritação mais 6. Impassível, Chen Xiao sorri de canto. Ele se inclina e provoca o comerciante, falando sobre guardar tesouros e o alertando, de forma sinistra, para tomar cuidado com ladrões. Li Dafu para, confuso com a ameaça.
Em seguida, explode de raiva, apontando para Chen Xiao e exigindo saber quem ele pensa que está amaldiçoando, perguntando se o calor derreteu o cérebro dele. Chen Xiao permanece calmo. Ele pergunta se Li Dafu anda sofrendo de insônia, suores noturnos e fraqueza nos joelhos. Pego de surpresa, Li Dafu perde o ímpeto e admite que sim. Ele começa a ficar nervoso, perguntando se há algo errado com o Feng Shui de seu depósito. Chen Xiao se aproxima e segura o rosto do comerciante, dizendo com gravidade que o Yin Tang dele está escuro, um sinal terrível. De repente, Chen Xiao dá um tapa violento no rosto de Li Dafu, fazendo-o girar com os olhos desfocados. Chen Xiao esfrega o queixo e diagnostica que ele tem uma deficiência. Enfurecido, Li Dafu se recupera e tenta chutar Chen Xiao, gritando que a família inteira dele é deficiente. Chen Xiao desvia facilmente do ataque. Enquanto Li Dafu espuma de raiva, Chen Xiao pega casualmente um pirulito e, em tom de deboche, aconselha-o a cuidar da saúde, dizendo que a raiva faz mal. Ao sair, Chen Xiao joga uma moeda no chão e friamente prevê que Li Dafu pode morrer jovem se não tomar cuidado. Li Dafu fica tremendo de ódio. A moeda bate no chão com um tilintar metálico. Imediatamente, o sistema brilha em vermelho, notificando Chen Xiao de que ele colheu uma enorme quantidade de emoções negativas. Raiva mais 20 do comerciante furioso. Algumas horas depois, um gato preto passa correndo pela entrada escura do supermercado. Chen Xiao para diante das portas de vidro, refletindo sobre sua vida passada. Ele se lembra de engolir a raiva quando era humilhado e jura que, nesta vida, recuperará tudo com juros. Um brilho sinistro cruza seu rosto enquanto ele confere o sistema. As emoções colhidas de Li Dafu são suficientes para expandir novamente seu espaço dimensional. Chen Xiao age imediatamente. Usando as emoções negativas acumuladas, ele aprimora sua habilidade, expandindo seu armazenamento espacial em mais 200 metros cúbicos. Ele ergue a mão e um vazio negro giratório se manifesta em sua palma, pronto para devorar tudo em seu caminho. Um sorriso confiante surge em seus lábios enquanto ele se prepara para sua vingança. No dia seguinte, pássaros cantam tranquilamente do lado de fora da loja. Ainda se recuperando do confronto, Li Dafu caminha em direção ao mercado, sem imaginar o que o espera. Nas proximidades, Chen Xiao observa escondido entre os arbustos. De repente, Li Dafu congela, com o queixo caído ao olhar pelas portas de vidro do supermercado. Ele tropeça para dentro e fica paralisado no meio do salão. A realidade o atinge com força. As prateleiras, antes cheias de mercadorias superfaturadas, agora estão completamente vazias. Tudo desapareceu, deixando apenas as estruturas metálicas nuas. O rosto de Li Dafu se contorce de fúria. Sua mente entra em pânico, tentando entender para onde foram todos os produtos. Incapaz de conter a raiva, ele segura a própria cabeça e grita, exigindo saber quem o roubou. Bem longe dali, em sua base segura, Chen Xiao assiste a um vídeo ao vivo do colapso de Li Dafu. O sistema o notifica de que o sofrimento do comerciante gerou 66 pontos de emoções negativas. Chen Xiao bebe calmamente um refrigerante gelado. Ele sorri satisfeito enquanto observa seu inimigo desmoronar, apreciando sua vingança mesquinha, porém profundamente satisfatória.